Olá, queridos amigos, irmãos, graça e paz. Eu espero que Deus esteja com você. O objetivo do meu vídeo aqui é responder a seguinte pergunta: o crente em Jesus pode comemorar o carnaval? Pode pular carnaval? Essa pergunta geralmente surge nessa época do ano e eu gostaria de elucidar algumas coisas aqui para você. É claro, com o objetivo de trazer esclarecimento, trazer direcionamento para a sua vida. O carnaval, do ponto de vista cultural, ele é muito forte em nosso país, especialmente em alguns estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. E nós, crentes em Jesus, nós estamos nesse mundo, né? Embora nós não pertencemos a esse mundo, mas nós estamos, inseridos nesse mundo. E claro que todos nós devemos ter uma resposta quanto a essa demanda do carnaval. Quando a gente pensa em carnaval, a gente pensa então em uma festividade, numa festa, que traz uma falsa diversão, traz uma falsa alegria na vida das pessoas. Porque o carnaval, as práticas que acontecem ali no carnaval, sejam eles no sambódromo, sejam eles nos bloquinhos, são práticas que a Bíblia condena, que a Bíblia não compactua. São práticas completamente opostas àquilo que a Bíblia nos coloca como princípio. E para a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão, nesse contexto, eu queria ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo fala de uma liberdade que Cristo, então, oferece. E as obras da carne são completamente opostas à liberdade que Cristo oferece. Eu penso que no carnaval, muitas coisas que nós lemos aqui no texto é o que realmente são praticadas no carnaval. Então, por exemplo, impureza sexual, sensualidade, imoralidade sexual, idolatria. Então tem muitas pessoas que olham o carnaval como se fosse um deus na vida das pessoas. Então existe muito a questão da idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, tantas prostituições, tantos adultérios acontecem nesse meio do carnaval, nessas festas enganosas, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O apóstolo Paulo ele dá uma relação até que pequena das obras da carne, mas ele fala e coisas semelhantes, ou seja, tem mais coisas que talvez nós não mencionamos aqui, mas que acontecem nas práticas do carnaval. Eu acredito então que nós não fomos chamados para viver na obra da carne, viver pela carne. Ele vai dizer como então nós devemos nos portar, como nós devemos então viver como discípulos de Jesus. A partir do versículo 22 ele vai dizer: mas o fruto, então, mas vocês devem viver dessa forma. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha o que ele vai dizer: os que pertencem a Cristo Jesus, então eu e você, que pertencemos a Cristo Jesus, crucificamos a carne. Já crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, é um aspecto de vivência interior no Espírito e uma vivência também exterior, ou seja, vivendo também, dando testemunho no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, eu penso que o oposto das obras da carne, coisas que acontecem no carnaval, é a obra do Espírito, é o fruto do Espírito que todo crente deve então buscar, deve então viver esse fruto do Espírito.
acredito que eu tenha respondido a pergunta, ainda que de maneira mais rápida, um vídeo mais curto, mas eu acredito que foi oportuno para as nossas vidas trazer esse esclarecimento, trazer essa direção para as nossas vidas, tá bom? Então que Deus te abençoe, que você possa... obviamente que, como eu falei, nós estamos nesse mundo, então uma vez ou outra a gente vai encontrar pessoas que vão para o carnaval, estão indo para o carnaval, e eu penso que a gente deveria falar de Jesus para essas pessoas, orar por essas pessoas, e não condenar essas pessoas, porque nós somos chamados então a amar essas pessoas e orar por elas. Então que você faça isso também, um exercício para nós, falar de Jesus para essas pessoas, amar essas pessoas, porque elas não conhecem ainda a verdade. E nós, como discípulos de Jesus, que conhecemos a verdade, nós então nós não compactuamos com as coisas desse mundo, né? Então, vale a pena a reflexão, vale a pena então o bom senso para todos nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.